agora nós vamos dar início à palestra da professora Daniela Favani. Ela tem bacharel em Física pela URGS, mestrado e doutorado pela URGS também, pós-doutorado pelo Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas, USP, né? Pesquisa a evolução de aglomerados abertos de estrelas e na área do ensino estuda a transposição didática dos conceitos de astronomia para o ensino básico. Então, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer ao pessoal que está organizando a Semana Acadêmica por ter me convidado, nos dado essa oportunidade de falar. Eles convidaram para participar e já sugeriram o tema, falar do projeto que a gente tem desenvolvido aqui no Instituto, que é Aventureiros do Universo. Isso é sacanagem me colocar entre o Moreira e o Lang, né? Vai acabar comigo, né? Mas tudo bem, eu vou tentar aqui me manter firme e falar algumas coisas nossas, das nossas experiências, assim. Em primeiro lugar, dizer para vocês o que eu pensei para contar dessa nossa experiência, né? Os Aventureiros do Universo são um programa que nós temos hoje aqui no Departamento de Astronomia e surgiu de uma maneira bem interessante. É um pouco disso que eu vou centrar, em torno disso que eu vou centrar a apresentação aqui para vocês, além de falar como ele está sendo desenvolvido hoje, né? Mas antes disso, eu gostaria de dizer algo que para mim é fundamental, que é um pouco como eu enxergo o nosso papel como estudante, como professor. Eu me formei aqui em bacharelado, minha área não é ensino, não é uma desculpa, porque já que a gente se propõe a fazer algo, tem que então se capacitar para tal, né? Mas a minha área de atuação inicial não é ensino, foi em astrofísica, pesquisa básica, mas sempre desde a minha formação aqui no Instituto, através até de uma visão do nosso departamento de trabalhar com extensão, me envolvi com a parte de extensão. Há 13 anos nós temos aqui no Departamento de Astronomia um programa que chama Observatório Educativo Itinerante, que dá cursos de capacitação para professores para trabalharem com astronomia na educação básica. E este programa, então, foi um dos pioneiros, é um programa itinerante, viaja todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e já foi até o Paraná para dar esses cursos. Foi pensado, montado e colocado em prática e mantido praticamente ao longo desses 13 anos pelo professor Horácio Dottori e pelo Basílio. Hoje eu sou coordenadora desse projeto e comecei então como estudante, atuando nele como monitora, depois dando aulas. E durante a minha graduação também tive uma experiência que foi marcante para mim, que foi ser durante 4 anos bolsista do Planetário. Fazendo as palestras, as projeções, né, participando do pensar dos programas. Também lá realizávamos cursos para professores, né? Então eu acho que essa vivência na minha graduação foi muito importante para a minha formação e para a forma como eu enxergo hoje a relação da universidade com a sociedade. Tá? Então os Aventureiros acabou surgindo de uma maneira muito legal e também de uma maneira de complementar o nosso programa de capacitação para professores. Porque através desse programa os professores sempre nos diziam, muito legal trabalhar com astronomia, se apaixonavam quando nós íamos lá falar dos vários aspectos e tópicos de astronomia e nos perguntavam, mas e agora como eu faço em sala de aula? Como eu vou aplicar isso? Tá? E de fato não é o know-how, digamos assim, do Departamento de Astronomia aqui da URGS. É um dos principais grupos de pesquisa em astrofísica, todo mundo atua dando aula na universidade. Né? Essa experiência de estar na educação básica é bem distinta. A professora Maria de Fátima tem uma experiência de longa data atuando nisso, mas realmente não é a área que o departamento se dedicou. Então, sempre nos faltava dar aos professores esse retorno de, bom, então como nós vamos fazer em sala de aula? E os aventureiros, então, estão nos auxiliando a fazer isso. E eu vou, então, mostrar um pouco para vocês, por isso a ideia, né, do título que eu dei, de falar um pouco de pesquisa e extensão através do ensino de astronomia. Quando eu vou falando aqui, eu vou passar inicialmente um pequeno filmezinho, eu tirei o som, espero que eu tenha conseguido, né, só para mostrar um pouco de como ele surgiu. Tá? Esse filme foi feito por um dos alunos. Semestre passado, na disciplina de ensino de astronomia, a qual eu ministro, eu propus aos estudantes que, além de fazer o que é tradicional da disciplina, que é preparar aulas e apresentar essas aulas para os seus colegas, com tópicos de astronomia para dar no ensino médio, que eles teriam oportunidade, se eles quisessem, de dar aula numa escola. Aplicarem essas aulas de astronomia numa escola. E era de livre escolha se queriam ou não participarem disso. Dessa turma, o Daniel, o Felipe Celal, a Josiane Souza, o Marco Vargas, que não é da física, é da matemática, e a Priscila toparam esse desafio. E além de topar esse desafio, eles disseram o seguinte, não, a gente não quer educação, ensino médio, isso a gente já tem aqui na física, a gente quer ensino fundamental.
Então, nós queremos ir para uma escola de ensino fundamental. Bom, então, já que eu propus o desafio, eu fui atrás de uma escola de ensino fundamental para que a gente fosse trabalhar, e nós fomos, então, parar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana, qual eu conhecia a equipe diretiva, e que topou receber os alunos e discutir conosco toda a ação deles em 2 aulas que eles preparariam e apresentariam para os alunos lá da escola. Então aqui algumas sequências mostrando das atividades que nós fizemos lá. Então na disciplina, com os colegas, o pessoal preparava as aulas, discutiam, tá? A gente discutia os conceitos, preparamos os materiais e depois fomos desenvolver lá na escola. E daí inclusive surgiu o nome Aventureiros, porque nós decidimos fazer capas, né, para mostrarmos que nós éramos viajantes, e isso causou um impacto muito grande nas crianças, né? Então acabou surgindo o nome de Os Aventureiros do Universo. Então, como isso se desdobrou, que coisas surgiram a partir daí e aonde nós chegamos hoje através desse projeto, é o que eu gostaria de contar para vocês. Então, onde é que nós fomos parar? Nós fomos parar na Restinga, um bairro que tem hoje... Tem hoje aproximadamente 50 mil habitantes, que aqui uma foto de uma parte da Restinga, né? Um bairro que teve um surgimento bastante conflitoso, digamos assim, não é? Não que houve violência física no surgimento desse bairro, mas a forma como ele foi criado, vou falar um pouquinho para vocês, no qual então está a Escola Mário Quintana, ao mesmo tempo um bairro que tem uma forte identidade local, não é? Ele tem uma escola de samba que é a Estado Maior da Restinga, que tem um papel muito importante nessa comunidade, e no próprio bairro a gente vive duas situações muito marcantes. A primeira parte do bairro, que é a Restinga Velha, que é o loteamento que surgiu no final da década de 60, tá? E a Restinga Nova, que surgiu depois e que tem condições completamente opostas. A Escola Mário Quintana está localizada na Restinga Velha, onde a gente vai encontrar a maioria das casas de papelão, sem banheiro, sem saneamento básico, sem luz e assim por diante. Tá? Então, ela foi criada no final da década de 60, a partir da remoção das comunidades da antiga ilhota, e posteriormente, década de 70 e 80, nos bairros ali da região onde está o Teatro Renascença hoje. Aliás, o nome Renascença veio desse projeto, que hoje não se fala muito, né, mas que era um projeto de higienização da cidade, de limpar aquela zona e construir, renascer a cidade a partir da retirada dos trabalhadores e moradores daquela região, que foram colocados então a 20 quilômetros do centro da cidade, sem ônibus, sem luz, sem condições mínimas, né? E ao mesmo tempo em que eles encontraram toda essa situação, também se organizaram, né, e consolidaram um bairro com uma forte identidade, com uma grande organização comunitária, né, que briga pelas suas escolas, pelos seus hospitais, por ter cultura, por ter acesso, por se considerar um bairro que seja reconhecido, muitas vezes até alguma discussão sobre reconhecido como uma cidade, né, distinta de Porto Alegre. E esse aspecto, então, cultural da Restinga vai ser muito forte nas crianças da Escola Mário Quintana. E eu digo isso para vocês porque a gente teve então que, a partir disso, pensar a nossa ação na escola. A Escola Mário Quintana é uma escola que discutiu e debateu muito com a sua comunidade, os seus professores, pais e estudantes, o seu projeto político-pedagógico, e optou, isso está escrito no projeto político-pedagógico da escola, que a sua ação ia ser na perspectiva de direitos humanos, tá? E se referenciando na educação popular de Paulo Freire. Inclusive, essa escola, em 2010, foi a única escola do Estado que ganhou o selo da Unesco pela promoção da igualdade racial, pelos seus programas e ações, e justamente porque procura ter uma ação pedagógica em diferentes espaços do ambiente escolar, não só na sala de aula, como fora dela. E, embora ela tenha sido um espaço privilegiado para a gente desenvolver, está sendo um espaço privilegiado para desenvolver o nosso trabalho, ela não é a única que tem essa característica de ter vários projetos, os professores se dedicarem, estarem com muita vontade de trabalhar, de receber coisas novas, né? Mas ela tem algumas peculiaridades que foram importantes para nós. Então esse é o lugar onde nós fomos parar. E aí nós tivemos alguns desafios, né? Porque aí eu propus para os alunos trabalharem com astronomia, entrarem na sala de aula, e a primeira coisa, né, o primeiro receio deles foi, bom, mas nós vamos ter que ensinar astronomia, né? Não sei por que as pessoas acham que só astrônomo pode falar de astronomia. Nós estamos num curso de licenciatura, nós aprendemos aqui, discutimos
conceitos de astronomia, não é? Temos pesquisa em astronomia, temos que levar isso, transpor isso para o ambiente da sala de aula. E cabe a nós, licenciados, ou melhor, vocês, licenciados, e nós, como professores da licenciatura, desenvolver essa capacidade. Então, acho que o primeiro desafio, ou o primeiro receio dos alunos, né, foi que eles teriam que trabalhar com astronomia. Mas isso logo se desfez, porque eles foram conhecer a escola. E aí tiveram o que eu chamo de choque de realidade. Né? Ao conhecer aquelas crianças, a realidade, o bairro, que não é muito diferente da maioria das escolas da educação municipal e muitas da escola estadual, né? Mas que não estava dentro do contexto deles. Né? Então, conhecer a realidade daquelas crianças, a história daquelas crianças, estar numa sala de aula de verdade, sem dúvida foi o primeiro choque. Bom, passado esse choque, então eles pensaram, e essa é a minha leitura deles, né? Eles podem dizer depois para vocês, né? Então, o Dani tá aí, pode dizer se é assim mesmo, né? Que teriam que pensar em como trabalhar com astronomia no ensino fundamental. Mas isso não é nada quando eles se deram conta que eles não iam poder trabalhar com a escrita, porque nos deram uma turma de alfabetização, em que a maioria das crianças não estavam alfabetizadas. Então não poderíamos ter equações, nem pensar, textos, nem pensar, tá? E inclusive teríamos que ter a preocupação de que aqueles conteúdos que nós estaríamos trabalhando com eles seriam conteúdos que iriam disparar os processos de alfabetização deles. Então, escolher as palavras, né? Escolher o contexto, escolher a forma de apresentação. Então, acho que, sem dúvida, isso foi um grande desafio. Passado isso, bom, superamos tudo. Não, vamos conversar com a professora, vamos observar, vamos ver o que está acontecendo. E, bom, uma sala de aula de crianças, né? Da base entre 9, 8 e 13 anos, 9 e 13 anos. Então, foi outro susto ao se depararem, né, com aquelas crianças a milhão, tá, com muita dificuldade, não sei se muita dificuldade, é característica das crianças, né, não vão sentar, ficar sentadinhas, paradas nas suas classes, esperando que a gente chegue lá e fale com eles. Né, eles queriam muita coisa, muita atividade. Tá. Então, realmente foi um se superar atrás de outro, né, e sem dúvida eles foram heróis, eu diria assim, de terem topado isso e terem desenvolvido e chegado até onde nós chegamos. Né? Então, esses foram os primeiros desafios que nós tivemos na escola. Então, acho que pulou um pouquinho. Não, esse mesmo. Então, o que aconteceu? Né? Bom, toda essa nossa trajetória lá, ela não aconteceu simplesmente nós aqui, discutindo entre nós e decidindo o que iríamos fazer na escola. A escola topou nos receber. E a turma que topou no CCB tinha duas professoras, a professora fixa, que eles chamam, não é bem esse o termo, né? E tem mais a professora de referência, é esse o termo, e a professora que acompanha. Né? E elas, então, discutiram a nossa entrada na sala de aula, prepararam os estudantes para a nossa entrada na sala de aula, e elas que nos propuseram qual seria a abordagem. Né? E eu estava procurando aqui para preparar para vocês e encontrei até uma troca de e-mails, que por acaso acabou vindo para mim, de uma discussão entre elas de como seria, né, essa entrada, né? Então uma comentou com a outra o seguinte, né, que o que elas iam nos propor era isso, né, a possibilidade de trabalhar com a turma P, que se chama A, porque a escola é ciclada, eu acho que eu não comentei com vocês, como a maior parte das escolas do município. Então A, que se referencia ao primeiro ciclo, e P de progressão, acho que é esse o termo, né? Por quê? Porque são crianças que estão fora da idade seriação. Então, para que elas não fiquem, não se sintam, né, elas deveriam estar ali no primeira série do primeiro ciclo, digamos assim, primeiro ano do primeiro ciclo, outra no segundo ano, outra no terceiro, mas são bem mais velhas, então eles montaram essa turma para que elas recebessem um atendimento especial, fossem superando seus problemas de aprendizagem e sendo colocadas nas turmas de acordo, né, com a sua idade e com a sua série. Né? Então, a possibilidade de trabalhar com a turma P na mesma lógica que temos tentado desde o início do ano. Então, isso é a troca de e-mails entre os professores. Atormentá-las, inundá-los com a possibilidade de outra perspectiva de olhar para o mundo. Fazer isso dando continuidade ao projeto iniciado pelo Instituto Federal, que é lá na Restinga, fazendo turismo em Porto Alegre a partir da Restinga. Bom, a ideia é do turismo no universo. A P fazendo o turismo da Restinga para o universo. E o que elas nos colocaram? Né? Que é normal as crianças terem dificuldade de se localizar, sabem onde moram, mas não sabem que esse bairro faz parte da cidade, qual é o país que estão, então é todo um processo também
né, nas séries iniciais em que elas vão estudando isso, mas que lá na Restinga, e por isso eu comentei a respeito dela ali no início, né, o sentimento de pertencimento ao bairro é muito forte. Tá? E eles podem até saber que existe Porto Alegre, que existe o Rio Grande do Sul, mas que a Restinga faz parte de Porto Alegre, isso nem passa pela cabeça deles. A Restinga é a Restinga. Né? Então, por que ela vai estar dentro de Porto Alegre? Né? Só para já do Instituto Federal também é nessa perspectiva de localizar o bairro dentro da cidade, não é? de destacar essa característica de identidade cultural lá, mas inserir dentro da cidade. Então foi essa proposta que eles nos fizeram. Olha, vamos trabalhar com o universo, o sistema solar, uma jornada no sistema solar, resgatando, né, o bairro, a localização dele dentro da cidade e partir daí para os passos seguintes. Né? E bom, então como é que nós vamos fazer isso? Todo o tempo então discutindo com os professores. Elas propuseram, eram duas professoras, propuseram o seguinte, que a primeira parte seria em sala de aula, que elas iriam provocar no primeiro momento, né, quem éramos nós, qual era a nossa presença ali, né, o que nós estávamos fazendo, questionar sobre o que seria o universo, qual era o tamanho, né, entre elas, isso aqui também, uma discussão que eu destaquei, porque eu acho que muitas vezes aqui no curso a gente tem isso, né, então que ela diz, se surgirem indagações sobre as questões religiosas, né, vamos discutir acerca do conhecimento científico, sem necessariamente confrontar isso com as crenças deles, né? Mas que existe um debate que é a ciência, né? E existe a religião. Né? Então elas já estavam preocupadas com isso e fizeram muito bem, né? Porque aqui a gente chegou a se perguntar, né, como é que a gente responderia, e foi uma das primeiras coisas que surgiu lá, né? Aliás, não foi nem sobre religião, né? Era como nascem os bebês. Né? Não existem pessoas em outros planetas do sistema solar. Como assim? Não tem ninguém em Júpiter, não. Ah, mas então como é que nascem os bebês? A lógica perfeita. E nós, bom, então vamos ter que ver como é que nascem os bebês, né? Mas não tem ninguém em Júpiter, pelo menos não por enquanto, né? E aí que foi bem interessante, porque até essa nossa ideia, como eu acho que esse aspecto do ir e voltar, né, do refletir sobre a ação em sala de aula, né, a nossa postura, a interação com os estudantes foi muito interessante. Então, depois, né, a gente foi se dar conta do seguinte, que inicialmente nos pareceu muito legal essa ideia das capas, e a gente trabalhou numa sala de vídeos em que nós preparamos toda a sala, mas causou muito estranhamento às crianças nós chegarmos. Né? Nós éramos os próprios ETs lá. Né? E aí as professoras, que a gente não chegou a conversar nisso, houve uma troca, uma das professoras que estavam discutindo com a gente, não pôde mais ir, entrou em licença e entrou outra professora. Né? Então nós íamos discutindo algumas coisas com essa professora que entrou em licença, e a de referência estava de licença e voltou para a sala de aula, então nessa troca faltou um pouco de comunicação. E foi muito legal porque na hora elas perceberam isso, né, e começaram então a incluir as crianças nesse estranhamento, que foi abrir o armário e começaram a pegar estrelinhas, tinta. Não, mas nós também vamos ser viajantes, então nós temos que ter estrelinha, já que nós não temos capa, nós temos que ter estrelinha, vamos pintar o rosto, vamos pintar, para as crianças se sentirem incluídas naquele estranhamento que nós causamos. Né. E, bom, depois desse momento nós fomos então para a sala que nós havíamos preparado para eles, né, e fomos então trabalhar a sensibilização deles dos aspectos que as professoras chamaram a atenção. Então, o menor que o maior, o que cabe dentro do que. Elas nos chamaram muita atenção de trabalhar com materiais concretos, então os estudantes fizeram todo um processo de desenvolver umas caixas, essas caixas da pequena, maior, então nós começamos da escola, a caixinha menor, que estava dentro da Restinga, que era maior, que estava dentro de Porto Alegre, né? Fomos trabalhando com isso, depois já não era mais a escola, essa mesma caixa era o sistema solar, que estava dentro da galáxia, que estava dentro do universo, fomos trabalhando nesses conceitos. Mapas também, elas pediram para a gente trabalhar com mapas planos, globos, né? Também trabalhar localização, que são vários aspectos de localização, os planetas em diferentes escalas, né? Levamos esses planetas, e para cada palavra-chave que nós usávamos, nós fizemos cartões e produzimos imagens, né? E colávamos na parede. Então a Terra tinha uma imagem da Terra, a galáxia, uma imagem da galáxia, né? Então uma série de materiais que nós preparamos, e todos esses materiais ficaram com a professora. Né? Porque a ideia foi, elas prepararam a nossa entrada, nós fizemos a ação, né, de motivar, de desacomodá-los, né, e elas retomaram isso posteriormente para continuar trabalhando com eles. E nós então voltamos e fomos preparar a nossa segunda intervenção, que era a continuidade. E nisso podemos refletir sobre várias coisas, né? Entre elas, também discutindo com as professoras, a necessidade de
que as nossas intervenções fossem mais dinâmicas, no sentido de não somente nós falarmos, né? Nós o tempo todo discutimos que nós não podíamos só os alunos apresentarem a aula, fazerem uma aula expositiva e acabamos caindo nisso. É muito difícil, né, a gente se libertar de ficar falando lá na frente, dar uma aula só expositiva, foi muito difícil e nós incorremos nisso. Então, que nós precisávamos fazer intervenções mais dinâmicas, usar o corpo deles, né, que era importante para o aprendizado, trabalhar um conceito por vez. Nós ficamos uma manhã inteira com eles e falamos sobre várias coisas, sistema solar, o que está contido no que, diferentes escalas, tá? Então que foi difícil para eles. Tá? Aí reduzimos então para meia manhã, tá? E também que trabalhar um conceito por vez, mas cada atividade, elas nos chamaram a atenção disso, né? Tinha que ser muito rápido, 5, 10 minutos numa atividade já tinha que mudar, porque eles se dispersavam muito rapidamente. Tá? Então, abordar o mesmo conceito de diferentes formas com diferentes atividades. Então, aqui já é a segunda aula, então nós trabalhamos a questão de escalas, voltamos à questão de escalas, usando o corpo deles, unidade de medida, o que é, então, o Dani era uma unidade de medida que foi muito famosa na escola até hoje, né? Eles mediram parede, mediram entre eles para chegar nas distâncias entre os planetas do sistema solar, e depois a parte de sistema Terra-Sol-Lua, em que nós usamos um holofote, foi o Felipe que fez essa atividade, e eles tomavam a posição de Terra e Sol, tá? Iam fazendo os movimentos para ver o que estava iluminado, o que não estava, para trabalhar fases, né, da Lua, eclipses. Né? Então, essa foi a segunda atividade. Bom, eu acho que foi fantástico assim, a experiência que nós tivemos, e o que nos perguntávamos deu certo, né? Foi bom para nós, mas será que foi bom para eles? Tá? O que isso trouxe para esses estudantes, como foi essa dinâmica para eles, e o que eles aprenderam, não aprenderam, enfim, né? Cumprimos o nosso objetivo ou não cumprimos o nosso objetivo, que era possibilitar outra perspectiva. É porque outra perspectiva, né? Que resgatando, considerando a importância cultural do bairro deles, do local que eles estavam, tá? Sem perder isso de vista, mostrar que existem outras perspectivas, né? Existem outros olhares para o mundo, existem caminhos que nós trilhamos e que eles podem trilhar esses caminhos. A maioria dessas crianças nunca tinha ouvido falar em universidade. Tá? Então, isso já foi o primeiro processo de o que é a universidade. Bom, vocês estão aqui no ensino fundamental, tem ensino médio, pode ir para a universidade. Ah, mas o que é? É onde sai o professor, de onde sai o médico, onde sai o engenheiro. Então, isso já é uma perspectiva. Então, sempre a ideia da viagem no universo era mostrar também como os limites, né, eles são ilimitados, digamos assim. É claro que a gente sabe que existem várias coisas que vão dizer respeito aos limites, né? Mas nós podemos buscar sempre algo mais. Então, essa era a ideia. Então, como é que a gente pode saber se funcionou ou não, além do relato das professoras, né? Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que nós tivemos, e que dessa primeira parte, assim, que foi muito importante, diz respeito a um menino dessa turma. Essa turma, ela é AP, como eu comentei, né, que é várias de 8, 9 anos até 13 anos, alguns alfabetizados, outros não, alguns, daí tem os termos que nem eu conheço exatamente bem, mas os ortográficos, os silábicos, né, como o pessoal chama. E situações do tipo assim, as crianças, em geral, a avaliação dessa turma era que elas não tinham problemas cognitivos de aprendizagem, digamos assim, né, de dificuldade biológica ou qualquer desse tipo, mas em função das suas experiências, né. Uma menina de 10 anos que a família nunca tinha levado para a escola, então era a primeira vez que ela estava chegando à escola. Né? Um outro menino que foi tirado pelo conselho tutelar, que estava sendo preso pela família dentro de casa, enfim. E entre eles um menino que o irmão era um dos chefes do tráfico, que estava preso naquele momento. Né? E ele tinha um papel muito difícil na sala de aula, porque, como é natural, né, para todo mundo, ele procurava reproduzir em sala de aula as relações que ele tinha em casa e no grupo social dele, né, de uma liderança dentro da sala de aula e de uma liderança conflituosa. Aí, depois de várias ações, a escola decidiu então que ele não poderia estar no início da manhã na turma, porque ele desestabilizava a turma. Tá? Quando as professoras conseguiam que aquilo tivesse um andamento, a presença dele desestabilizava. Então, que ele só poderia entrar a partir da segunda metade da manhã, e nessa primeira metade ele tem vários programas lá sociais,
pedagógicos e tal, então ele estava nesse outro ambiente que não era a escola. Então, quando nós começamos a atividade, ele só chegava na metade da manhã. Então, o primeiro dia ele só pegou a metade da manhã. Mas ele acompanhou toda a preparação das professoras, a nossa entrada em sala de aula. E no segundo dia, ele acabou pegando o finalzinho, que a gente fez só a meia manhã, ele pegou o finalzinho. Tá? Um guri fantástico, extremamente inteligente, não acompanhou todas as atividades, mas respondia, perguntava, estava por dentro do que estava sendo falado em sala de aula, né, mostrando todas as condições. E o que aconteceu, né? Que eu acho que demonstra assim, a importância desse aspecto motivador e da gente estar também resgatando, porque todo o tempo as professoras nos levaram isso, né? Preciso dar significado ao aprendizado deles, dentro da cultura deles, né? Dentro das experiências que eles estão tendo, né? Dentro da vida deles, esse conteúdo, a astronomia, isso que é tão distante, tem que criar, tem que ter um significado, tem que mexer com eles. Né? E aí esse menino, depois dessa primeira etapa do projeto, a professora nos comentou que ele chegou um dia munido pela primeira vez de uma revista em que ele viu uma reportagem sobre astronomia, acho que era o lançamento de alguma dessas sondas e tal. Chegou super empolgado para a professora, pedindo para voltar a falar sobre aquele assunto e pedindo para voltar a frequentar a turma desde o início da manhã. Ele queria voltar a estar na escola desde o primeiro turno, desde o início da manhã. E assumindo compromissos de comportamento em relação com os colegas para que pudesse então fazer isso. Então, acho que aí já demonstrou que um papel nós cumprimos, né, com a nossa presença ali. E outro aspecto que eu acho que nos demonstrou é que, para a gente aprender, né, a gente precisa se questionar. A gente precisa questionar o que sabe e o que não sabe. E aí as crianças nos mandaram 30 perguntas que elas gostariam de ver respondidas a partir dessa nossa interação com eles. Eu não botei aqui as 30, né, porque é um monte, mas tem de tudo, né. Então, por exemplo, e vários aspectos, e o aspecto da pesquisa, inclusive ensino, que a gente poderia trabalhar aqui de conceitos, né, concepções alternativas, visões de mundo, né, então por que as estrelas brilham mais quando não tem luz, como a lua muda de tamanho, a lua muda de tamanho, a gente vê que isso, né, é um conceito muito forte, porque as estrelas têm brilho, como surgiu a vida no planeta Terra, muito forte na escola, como o planeta Terra vai ficar no fim do mundo, porque afinal o mundo vai acabar em 2012, tá? Coisas não é nem tão relacionadas, mas para eles teve a relação, né? Como as pessoas surgem, né? Porque isso aqui é fantástico. Quando a gente anda, a Lua também anda. O universo é grande, as pessoas que matam vão para o inferno, né? Porque afinal tem céu, tem inferno, a gente aprende isso, a questão religiosa é bem forte, né? O que nós respiramos, afinal de contas, né? Porque no espaço a gente dizia, não dá, por que não tem ninguém em Júpiter, por que não tem ninguém em Marte, né? Então, como a gente pode ir relacionando aspectos que nem na nossa cabeça, né, a gente tinha ideia, né? Quem veio primeiro, Deus ou a Terra? O que são os anéis de Saturno e por que a Terra está flutuando? Né? Porque afinal nós dissemos, né? Eles perceberam isso, né? E por que Netuno foi parar lá onde ele está, afinal de contas, né? Não tem nem mais Plutão, que eles ouviram falar em algum momento, né? O que é a Via Láctea? As estrelas são planetas. Qual a diferença entre o Sol e as outras estrelas? E o que é um satélite. Então, aquelas crianças que foi tão chocante, né, a gente vê naquela situação de abandono social, no aspecto do Estado, abandonou aquilo lá sem água, sem luz, né, a escola é um oásis, não falei da escola aí, ó, a escola é toda de material, tem quadra coberta, tem sala de espelhos, tem sala de informática, tem alimentação o dia todo lá para eles, né, então é um espaço privilegiado, realmente. Mas são crianças que, como quaisquer outras, quando incentivadas, quando desafiadas, quando instigadas, né, são capazes de viajar muito. Tem algumas coisas também perderam, como uma pergunta que eles fizeram, se era possível a gente viajar para muito longe sem sair do lugar, e se nós viraríamos Peru se fôssemos para o Sol. Essa era uma pergunta do... Então, pegando a própria linha da escola, né, o próprio Paulo Freire falava que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu acho que, de fato, a gente contribuiu para a construção do conhecimento dessas crianças. E, bom, qual foi a consequência disso? Deixa eu ver se eu não vou me prolongar muito aqui. O que nós vamos fazer a partir daí? Ou vamos fazer alguma coisa? Não, a princípio nós íamos lá dar aula, voltar aqui para a universidade, né, avaliar isso tudo, continuar as nossas vidas, né? Mas
também ficou como nós vamos responder a todas essas questões. E as próprias professoras se perguntaram isso, né? E outras professoras que não acompanharam, ouviam falar, as crianças falarem também, vinham nos perguntar o que estava acontecendo, como é que não estava e tal. E para responder isso, a própria escola, na sua ação cotidiana, pensa um pouco dessa forma como essa citação aqui. Dê-me um ponto de apoio no sujeito e ajudá-lo a aprender, a apropriar-se da novidade, a compreender um pouco mais do mundo e a si mesmo. Um ponto de apoio a qual ele e eu, professor, possamos nos articular para fazê-lo evoluir. E tomemos os pontos de apoio que tivermos. Não esperemos que nasçam miraculosamente, aqueles que estabelecemos como indispensáveis. Não esperemos que ele saiba dizer isso ou fazer aquilo. E aí a escola nos propôs a tentar, a escola, na sua equipe diretiva, né, a tentar construir essa ação junto com eles, porque nessa perspectiva da educação popular Paulo Freire, eles também associam o trabalho de educação por projetos, né? Projetos conectados à interdisciplinaridade, é uma busca constante da equipe diretiva e da maior parte dos professores. Em nenhum lugar existe unanimidade, né? Então, digamos assim, a direção, essa equipe foi eleita com essa proposta, né? E boa parte dos professores comprou essa ideia da educação por projetos e viram na nossa ação em astronomia, educação em astronomia, a possibilidade de estar trabalhando de forma interdisciplinar com todas as disciplinas. E aí, então, a direção nos convidou a trabalhar com eles, né, e propôs, então, que nós fizéssemos uma sensibilização com todos os professores da escola para ver se eles gostariam de trabalhar conosco. Tá? E aí, então, nós participamos do planejamento anual da equipe diretiva. Com a equipe diretiva, planejamos o encontro pedagógico anual deles, tá? Que foi no início do ano, em fevereiro, no planetário, para ver o que sairia dali. Tá? Então, nessa participação, a gente fez fotos, né? Fez todo um ambiente ali no planetário, mostrando as coisas que tinham acontecido com a turma da AP, que está a professora Maria Helena, diretora do planetário, nossa parceira, toda a escola, ao longo desse ano, visitou o planetário, teve as sessões associadas aos tópicos que a gente estava desenvolvendo lá. Então, conversamos com todos os professores, os estudantes mostraram o que tinham feito na turma P, né? Cada um foi lá, mostrou, deram também o seu relato de como isso mexeu com eles, qual foi a importância. E daí, então, surgiu a proposta que nós apresentamos para eles, né? De, então, trabalhar ao longo do ano num projeto interdisciplinar, com um tema norteador de astronomia, com foco no aprofundamento e conhecimento de quais aspectos do mundo astronômico são comuns a todos e quais aspectos são próprios a cada lugar geográfico. Tá? Através de como fazer isso, né? Bom, a natureza tem ciclos, esses ciclos a gente nem mais se dá conta, né? Eles estão fortemente marcados no nosso calendário. Nosso calendário civil ele é marcado pela mudança das estações. Ao acompanhar a mudança das estações através do movimento anual do Sol, a gente vai perceber mudanças, não só no clima, mas na própria trajetória do Sol. Isso tem vários trabalhos que a gente pode relacionar de astronomia, de biologia, de matemática. Tá? Então nós propusemos, bom, o calendário tem festas, a rede municipal tem uma ação muito forte na parte cultural, né? Então de festas, de tradições. Então, nós, bom, também através do calendário tem toda a questão das festas associadas que a gente pode trabalhar, da onde surgiram as diferenças, as diferentes componentes religiosas, de cultos religiosos que fazem parte da nossa cultura que estão ali. E quem sabe a partir daí buscar a conexão com as demais áreas, porque a proposta da equipe foi, vamos trabalhar tudo. Ciências, português, matemática, geografia, tudo através da astronomia, e a gente ficou com um baita do problemão, né? Porque a gente não sabia nem o que dizer para eles, né? Tem muita produção a respeito disso, a gente vê artigos sugerindo que deve-se fazer isso, tá? Mas nós encontramos poucas produções com uma sequência didática, ou com a sequência de procedimentos, de como fazer, de que forma atuar, roteiros, enfim. Tá? E eles queriam que nós dessemos isso para eles. Propomos isso, e dessa interação na própria reunião pedagógica, surgiu o foco, então, no nosso trabalho, porque isso é a visão geral, mas como é que isso se traduz no cotidiano e dentro da perspectiva da escola e como eles trabalham, né? Então, nos propusemos, a partir dessa interação com os professores, surgiu essa ideia de, bom, a gente pode
pensar, ensinar e aprender em função de 3 questionamentos. Tá? Dentro dessa perspectiva de trazer para o mundo deles, dar significado dos conteúdos de astronomia e do que eles aprendem dentro da perspectiva deles e ampliar essa perspectiva. Então, como é o universo e qual é o meu lugar nele, e o universo aqui não só o universo cósmico, né, o universo em que eles vivem. O universo é sempre o mesmo, o que nele muda, tá? E algo que era muito caro aos professores, né? Como eu participo das transformações que ocorrem no universo. Ou seja, eu posso mudar esse meu universo local, universo global, né? Qual é o meu papel, a minha postura pode mudar, não pode mudar. Né? Eu estou preso num determinismo histórico dentro dessa minha situação aqui nesse ambiente que eu vivo ou não. Tá? Então os professores queriam muito que a gente incorporasse isso na ideia. Bom, tivemos então que pensar na prática como sairia isso, então dessa forma a gente pensou, bom, isso não é só uma ação isolada, a gente precisa criar um programa de extensão com apoio da universidade de médio a longo prazo, né? E daí surgiram então os Aventureiros do Universo, Universidade mais Escola, trilhando juntos novos caminhos, que é o que nós temos desenvolvido ao longo desse ano. Para a gente ir avançando, que eu já estou bastante aqui, vou falar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido ao longo desse ano. Aqui essa é a coordenadora pedagógica do 3º ciclo, esse é um painel que eles construíram, que eles fizeram numa das paredes da escola, em que eles vão colocando notícias, né, e coisas relacionadas à astronomia. Tá? E como nós pensamos então a resolver na prática isso? Bom, se a ideia é o calendário, tá? Então nós propusemos atividades globais para toda a escola, com oficinas motivadoras que a partir dali poderiam surgir os aspectos a serem trabalhados em sala de aula. Tá? Então nós começamos em março com o equinócio de outono e seguimos o solstício de inverno e agora o equinócio de setembro. E fomos evoluindo ao longo desses 3 eventos grandes lá na escola, as nossas atividades, sempre indo, preparando as oficinas, interagindo depois com os professores, o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente pode organizar melhor e assim por diante. Então, só para mostrar um pouquinho aqui, a primeira oficina que nós fizemos, aqui é a 2ª temporada dos Aventureiros do Universo, mas a primeira oficina que nós fizemos foi o equinócio de outono. Basicamente, o que foi feito foi trabalhar com as mudanças, né, com a sombra projetada do Sol a partir do gnom, que é aquela haste que a gente fixa no chão, né, para eles verem a ideia, eles acompanharem ao longo do ano como essas sombras mudam, né, e por que elas mudam. Tá? Então, no pátio da escola, a gente montou o gnom, relógios de sol, o sistema também Terra, Sol, Lua, através do planetário, e todas as crianças de todos os ciclos, as 900 crianças do início do ano, passaram por essas atividades. Né? E, posteriormente, à atividade do equinócio, a nossa ideia era voltar nas turmas, tratando especificamente sobre os conteúdos e os conhecimentos que foram abordados nessa oficina. Ou seja, disparar a partir da oficina e entrar em sala de aula. Nós começamos a fazer isso, depois houve um problema logístico no bairro ali, né, houve uma invasão na escola, com tiroteio e tal, e isso acabou nos desmobilizando um pouco, a gente teve que aguardar as coisas voltarem ao normal. E nesse equinócio de outono a gente conseguiu bastante espaço na imprensa, a gente foi lá falar, né, a gente divulgou, foram lá ver o que estava sendo feito. E aqui abri um parênteses para comentar, né, como a imprensa vive de manchetes, e só de manchetes. Né? Agora a RBS está com toda essa sua campanha, né, finalmente, que bom, né? Vamos pensar na educação, temos que dar respostas. Desde então a gente procura mostrar para eles, levar para todos os órgãos de imprensa, que é um projeto que não foi aquele dia, mas que está sendo desenvolvido cotidianamente na escola, né? Que estão sendo desenvolvidas abordagens, construindo materiais que estão ficando na escola, né? Havendo interação entre os diferentes grupos da universidade, e nós nunca mais conseguimos sequer uma linha no jornal a respeito do que estava acontecendo lá, né? Porque a manchete já passou, que era a universidade finalmente chegou na escola. Não, tem vários projetos da universidade que já estão na escola, né? Mas isso não dá manchete. Mas enfim, fizemos o equinócio de outono, depois o solstício, essa aqui já é uma produção que a própria escola fez, mostrando, né, as atividades que foram feitas. Aí para o solstício a gente pensou que precisávamos ampliar as atividades na perspectiva do que eles estavam estudando. Os primeiros e segundo ciclos estavam trabalhando com o sistema solar, então nós fizemos na quadra coberta
a viagem pelo sistema solar, com o planetário, com o sistema solar em escala, construímos esse simulador de fases da Lua, mostramos os planetas em escala de tamanho, escala de distância, então era o espaço do sistema solar, e do lado de fora, lançamento de foguetes. Começamos a fazer o lançamento de foguetes, de novo toda a escola passou por todas as oficinas, foi algo fantástico, super cansativo, uma loucura, mas muito legal. Queríamos mostrar também as manchas solares, mas não conseguimos possibilidades climáticas para permitir que isso acontecesse, então esse foi o segundo. E aí, de novo, combinamos de trabalhar localmente, então, com algumas turmas, desenvolver projetos específicos dessas oficinas. Agora, alguma semana atrás, nós fizemos o equinócio de primavera, novamente na escola, agora com 740 estudantes, e aí separamos, a partir do debate que foi acontecendo, nós separamos a nossa ação. Dividimos a escola entre primeiro e segundo ciclo e terceiro ciclo. O primeiro e segundo ciclo passou, de novo, pela casa do sistema solar, que agora virou ali a quadra coberta deles, com novas, a ideia sempre é voltar naquele conteúdo, naquele conceito que eles trabalharam de forma diferente, né, trazendo novos questionamentos e novos conhecimentos para eles. Então foi montado agora diferentemente, uma escala diferente do sistema solar, em que eles trabalhavam, andavam por ali, tinham umas paredes também. As crianças, foi discutido a questão da diferença dos planetas, os gasosos, os terrestres, então eles pintavam, a parte da manhã pintavam, né, porque foi um frio desgraçado na quarta-feira, né, Carol e Gabriel quase morreram lá congelados, e as professoras pediram pra gente parar com a tinta, porque não ia dar certo. E aí na hora nós tivemos a ideia então de botar esse papel pardo no chão, e em vez deles pintarem, que eles desenhassem, porque ali estava primeiro e segundo ciclo, né? E o legal do que aconteceu é que as crianças foram desenhando, né, e foram escrevendo. Mas essas crianças, elas não sabem ainda escrever, elas estão aprendendo a escrever. E aí tinha atividade do lado de fora do lançamento de foguetes e elas não queriam, e não quiseram. Teve várias turmas que não quiseram seguir, porque elas queriam escrever os planetas. Só iam sair dali quando conseguissem escrever ao longo aqui, acho que eram 6 metros, né, de 6 metros de papel pardo, desenhar e escrever. Daí elas iam lá no papelzinho, olhavam como era escrito, voltavam, chamavam a professora, né? Isso foi muito fantástico, assim, as professoras de alfabetização vieram, né, no final conversar com os alunos e olha, foi uma coisa fantástica que disparou, eles não estão escreveram os planetas, queriam, não quiseram fazer mais nada, só queriam trabalhar ali. E o interessante é que ao longo desse ano a gente está enfrentando um problema que eu acho que é muito semelhante ao que acontece na escola, na educação, no ensino médio, né? Que é trabalhar de forma interdisciplinar com professores por área. Porque, de certa forma, no primeiro e segundo ciclos, o projeto transcorreu muito bem ao longo do ano, os professores foram se apropriando e foram construindo materiais e só nos chamando para discutir como seria. E o terceiro ciclo foi muito difícil. Por quê? Porque o primeiro ciclo, primeiro e segundo, os professores estão o dia inteiro na escola. Eles são os professores referência daquela turma. O terceiro ciclo é como acontece na educação do ensino médio. É um professor por área, eles ficam ali 1, 2 manhãs, né? Então estava muito difícil a gente conseguir conectar. E aí eles propuseram, né? Eles vieram com a discussão, olha, a prefeitura, o município tem uma ação muito forte na parte cultural, né? de questão étnica e diferentes abordagens e tal, mas a gente não tem um programa de educação científica, ciências não são trabalhadas, né? Então quem sabe no terceiro ciclo a gente trabalha com educação em ciências, né? E quem sabe então nós fazemos uma feira de ciências, veio a proposta dos professores, mas uma feira de ciências diferente. Como eles estão tudo enlouquecidos com a astronomia, eles querem saber se o mundo vai acabar, vamos fazer o tema da nossa feira de ciências, o mundo vai acabar em 2012, e aí cada turma vai pesquisar, vamos apresentar para eles quais são os argumentos, e eles vão estudar, vamos trabalhar com a coisa de como é que a gente testa uma hipótese, o que é científico e o que não é científico, né? Os próprios professores propuseram isso. Então, no terceiro ciclo se definiu o que seria isso, e no dia do equinócio nós fizemos atividades específicas para eles. Preparamos um material com as teorias de fim de mundo, mostrando para eles, fizemos um vídeo, né, e eles iam para a sala de vídeo, lá, a sala de cinema, mostramos e íamos discutindo com eles. Vocês já ouviram falar, não ouviram, isso acontece, não acontece. E os professores pediram o seguinte, a gente quer que isso dispare, né, que isso põe a minhoca na cabeça deles e a gente vai trabalhando na sequência. Então, o terceiro ciclo foi o fim do mundo e voltamos a trabalhar aqui, tá o Gabriel, numa sala, a gente construiu uma torre aqui, o Felipe, tem o sol, para em vez da gente trabalhar como a gente trabalhou ano passado, com o holofote, né, a gente tem a torre
Acende, os estudantes podem ser Terra e Sol e planetas internos orbitando em torno da fonte central, né? Ou podemos usar bolas de isopor, que foi o que foi feito, né? Para eles enxergarem de várias perspectivas, né? Trabalhando com isso. A gente estava um pouco receoso se os mais velhos iam topar, né? Porque as crianças adoraram as menorzinhas, né? Mas toparam, interagiram bastante, né? Acabou, então, que a gente separou o primeiro e segundo ciclo do lado de fora, no frio, matamos quase as crianças, devem estar com pneumonia, e do lado de dentro, os mais velhos, então, nessas ações fechadas, numa sala que comportava mais até pela idade e do que eles eram capazes de suportar de ficar num ambiente fechado, né? E, paralelo a isso, no cotidiano também, que é, de certa forma, a maior dificuldade que a gente está tendo de conseguir dar suporte para os professores, mas a coisa foi andando, né? Então, que é a discussão de abordagens e a produção de materiais e procedimentos didáticos desenhados para sua utilização direta em sala de aula. Em 7 de setembro, a Restinga tem um desfile, já há 9 anos, da Pátria, que é feita lá na Restinga, com todas as escolas da Zona Sul, em que o desfile das crianças é mostrar os projetos desenvolvidos na escola. E a escola decidiu, então, desfilar mostrando o projeto Aventureiros do Universo e mostrando o que estava sendo feito. Então, aqui é a turma, as Bs, 11, 12, que seria a terceira, a quarta série, que está no projeto Saindo do Quadrado, de uma aventura do micro ao macro. Então, eles estão fazendo resgatar a questão da escola deles, o bairro, né, para chegar no sistema solar e tal. Estão fazendo aí, juntando geografia, questão de localização, questão cultural, o que fica para o norte do estado, o que fica para o sul, quem colonizou o estado, o que está no norte do Brasil, né, associar a questão geográfica, a questão cultural, né? Então, juntando história, geografia, matemática, né? As turmas, tem as outras turmas que são as As também, que são os amigos do universo, o que tem no universo, se tem ET, se não tem ET, né? Então, eles fizeram alas mostrando o trabalho que está sendo feito em cada uma dessas séries, né? No mundo da Lua, ali, os que estão estudando, então, satélites artificiais e tal, né? A questão do que é ser cientista, né? O terceiro ciclo, o que o cientista faz, o que é fazer hipótese, como é que a gente investiga, então, as lunetas, a história do Galileu, a importância disso, o impacto que isso teve. O professor de História está trabalhando a questão de ciência e religião, nas questões de poder ao longo da história com eles, né? Então, eles foram demonstrando. E, ao mesmo tempo, a gente já está tentando resgatar essa coisa dos alunos irem pelo menos uma vez, entrar em sala de aula com os professores e desenvolverem atividades. Aqui já foi a ida do Felipe, ele retornou lá para trabalhar com sistema Terra-Sol-Lua e relógios de Sol. Aqui do desfile, eles abrem alas do desfile, o Sol, a Lua e o satélite artificial. Ficou bem legal, né? E... Bom, quais são as próximas ações? A gente tem a Feira de Ciências, em 2012, né, o mundo vai acabar. Uma tentativa de resposta, né, de incluir o terceiro ciclo no projeto. As próximas ações, que são também os desafios que a gente tem, né, desenvolvimento de roteiros e atividades para implementação, com a presença dos estudantes do projeto. Então, são os próximos passos que a gente quer desenvolver. E produzir materiais escritos. Tá? Avaliação, junto com os professores, sobre o que aconteceu. E uma discussão sobre a continuidade do projeto, né? Porque muitas coisas legais, tá? Mas é sempre uma disputa de ideias, é sempre, né, propostas, então os professores vão avaliar, vão discutir conosco, né? Tem aqueles que abraçaram super bem, a maioria, tem aqueles que não estão tão contentes assim, né? Não é só 1000 maravilhas, né? Temos desafios de todos os níveis para desencadear ali. Então, a proposta, né, a gente até não discutiu no grupo, acho que eu já falei com alguns, mas eu acho que talvez a gente tenha que recuar para avançar. Nós estamos trabalhando com todas as séries, com todas as turmas, com todas as disciplinas, né? E a gente não está conseguindo dar resposta para isso, né? Dar resposta no sentido de dar sustentação para eles, né? Então talvez seja recuar e pensar nas disciplinas ligadas à área de ciências, né? E pensar como tem essa discussão entre eles de que falta um suporte para a educação em ciências, quem sabe está desenvolvendo com eles um programa de educação científica para a escola em todos os níveis. Para fechar, eu queria dizer para vocês, também os alunos, né, que participam de várias atividades paralelas. A gente teve em Tramandaí, no festival de extensão que houve lá, cursos de capacitação para professores. Agora, em outubro, nós vamos fazer um curso também, novamente, de capacitação para professores. Mas eu vou dizer para vocês assim, é uma grande experiência, eu tenho aprendido muito, eu acho que os estudantes têm aprendido muito. A maior parte, nós somos em torno de 13, 14,
a maior parte deles voluntários, são 3 bolsistas só que participam do projeto. E aí eu fiquei pensando hoje, né, como é que eu vou dizer para o pessoal por que esse projeto acontece? E eu acho que esse projeto acontece porque primeiro a gente teve aquela turma lá que aceitou o desafio de ir na escola. Mas tão importante quanto aceitar o desafio é comprar ele e seguir. Eles seguiram e o projeto se ampliou. Então, do Daniel, do Dani, do Felipe, da Josi, do Marcos, da Priscila, que aceitaram. Hoje o grupo cresceu, temos a Carol, o Thiago, o Gabriel, daqui, o Rodrigo, que são da física, o Davi, da biologia, né? A Gabriela, da matemática, a Patrícia, da engenharia civil, a Sabrina, da geografia. Tivemos a Alice, que agora está em Portugal, que não está mais com a gente. A Raquel, da artes visuais. A Isadora, que não é da universidade, que tem sido muito importante desse olhar diferente, assim, de pensar em coisas, de produção de coisas diferentes, usando o corpo, usando materiais, tá? Que renovaram e ampliaram o nosso grupo. Também temos aqueles que já contribuíram de alguma forma ou que vão nas nossas atividades, como o Rafael, o Bruno, o Felipe e tantos outros. Mas mais do que isso, né, eu acho que os alunos são fundamentais e eles servem para isso. Tá? A gente tem o Paulo, Paulinho ali do H, que confiou na proposta e trouxe o apoio dos novos talentos para o projeto, que é o que financia, porque vai dinheiro e a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, além de toda a contribuição pessoal dele. Temos a Teca, que desde o início, né, colaborou, nos auxiliou, apoiou, e agora a gente está planejando de fato, né, e está executando junto o trabalho, né, e as produções, ligando o PIBID com a atuação lá. A Paola, que é a coordenadora do PIBID das artes visuais, que também tem nos apoiado. E sem dúvida, se não fosse a escola e os professores, isso não estaria acontecendo. E tampouco sem o apoio e suporte aqui do Instituto e do Departamento de Astronomia também não aconteceria. Ou seja, a minha visão é que educação é algo colaborativo. Assim como ensinar e aprender também o é. Eu acho que o grande sucesso do nosso projeto é que ele tem refletido isso. E eu convido vocês a visitar os nossos sites e também as nossas reuniões, sempre às quartas-feiras, no Prédio H, a partir das 10h30, menos amanhã, só a partir da semana que vem. Obrigada pela atenção e à disposição.